Rádio Brasil Sociedade Limitada, ZYK 678, transmitindo em 1270 kHz, ZYG 857, transmitindo em 4785 kHz. Rádio Brasil, integrante da rede Jovem Pan Sat, Campinas, Estado de São Paulo. Isso é fato. Jovem Pan Brasil. Rádio Jovem Pan Brasil. 3:11. Brasil agora. Muito bem, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso Brasil Agora desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Um dia muito especial para aqueles que cultuam as religiões afro, né, aqui no Brasil. E hoje é o dia que se comemora Iemanjá. 3 horas e 29 anos. 3 horas e 29 anos, essa foi ótima. Eu ia falar que em todos esses anos, às 3h29, em todos esses anos que existe o cigarro, mesmo assim o cigarro é muito mais jovem do que os nossos pés, né? A produção ri, todo mundo ri. Essa foi uma tremenda bobagem aqui. Bom, o ser humano ele nasce, né, desde os primórdios da criação, né, desde a criação ele nasceu sem roupa, sem calçado, sem chapéu, sem lenço de pescoço, sem nada, né? Então era sem lenço e sem documento mesmo, né? E com o decorrer do tempo, com as necessidades da evolução da espécie, foram se criando vestimentas, os calçados e tudo mais. Bom, mas os pés é que dão o tom, às vezes, do nosso humor, né? É impossível você viver feliz, por exemplo, com um calo, com uma torcedura no pé, qualquer coisa, um corte no pé, não dá para a gente ser feliz. Vamos conversar agora aqui com o doutor Fábio Ravalha, que é ortopedista, e que vai falar sobre essa questão dos pés. Doutor Fábio, muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Muito obrigado pelo convite de falar aí na Jovem Pan de Campinas. Doutor Fábio, o senhor viu aí, eu anunciando a hora aí, 3 horas e 29 anos, faz tempo, né, que passou esse horário, né? Os pés, por exemplo, eles têm que aguentar todo o peso da nossa estrutura óssea, eles têm que aguentar boas caminhadas, pedaladas, a gente está aí dirigindo, está usando os pés são fundamentais, né? Quais são os maiores problemas que o ser humano tem com os pés que o senhor tem conhecimento? Na verdade, os pés é a coisa mais importante, assim como o pneu num carro de Fórmula 1 é uma coisa fundamental, o nosso pé é o contato, né, do chão, o contato que nós temos com o chão. E como você mesmo falou, um simples pedacinho de pedra no sapato, né, uma simples probleminha no pé pode afetar a pessoa como um todo, a pessoa fica desanimada, a pessoa não consegue fazer nada com um simples problema. Os problemas dos pés mais frequentes a unha encravada, os calos, as calosidades, as dores nos pés, as rachaduras das peles, as frieiras, as dores no calcanhar, o esporão. Esses são os problemas mais comuns que ocorrem nos pés. Tá certo. Doutor, por exemplo, eu gostaria de fazer assim, uma série de perguntas para o senhor. Por exemplo, o que é o tal do pé de atleta? É falta de higiene ou é algum tipo de micose que é adquirida? O pé de atleta é uma micose que ocorre entre os dedos, né? Uma micose que ocorre entre os dedos, geralmente devido à umidade. Então, o importante é ter uns cuidados com os pés, sempre secar direitinho os pés, sempre hidratar os pés, sempre raspar no banho aquela calosidade, aquele excesso de pele que tem no calcanhar, aquelas rachaduras, e
sempre alternar. O ideal é ter um sapato que usa no dia a dia, ele vai ficar úmido devido ao suor, devido à chuva, devido a algum problema, e um de descanso. No outro dia, usar o de descanso e deixar descansando esse sapato para que tire a umidade e evita o problema das frieiras. Tá. Essa rachadura que o senhor se refere no calcanhar, tem alguma coisa a ver com ácido úrico? Não, muita gente acha que tem a ver com ácido úrico, mas não é. Na verdade, a rachadura é a umidade, geralmente pessoas que usam muito sandálias de dedo com frequência, com umidade. O ideal é ter um cuidado diário, sempre sentar no banquinho, raspar com essas pedras pómeas aí no calcanhar durante o banho, não deixar aquilo crescer para evitar a rachadura e não usar em excesso o sapato de dedo, não deixar o pé úmido. Assim, a pessoa que fica o tempo todo com uma sandália de dedo pode ter com mais frequência as rachaduras. Tá. O caso, por exemplo, de quem calça tênis, por exemplo, com meia, né? O suor do próprio pé, por exemplo, ele já não é uma umidade que pode criar qualquer tipo de problema? Sim, isso é verdade, por isso o ideal é um tênis que possa transpirar e respirar, né? Um tênis que tenha o seu tecido transpira e respira, e a meia seja uma meia própria, uma meia sintética, que possa também transpirar e respirar e que absorva aquela umidade e que não deixe aquela umidade represada. Por exemplo, a meia de algodão, ela é muito boa, mas quando está molhada ela fica dura, ela represa aquela umidade, com isso aí pode propiciar a formação de bolhas e também de frieiras também. Tá, o senhor estava falando de sandálias de dedo, né? São essas sandálias tipo havaiana, né? Essas coisas. Por exemplo, quem usa sandália de couro corre o mesmo risco? Corre porque o calcanhar fica exposto, né? Fica em excesso. Em casa, à noite, assim, não em excesso. Se a pessoa usar em excesso, daí sim que propicia o problema de ter essas rachaduras no calcanhar. Tá, então, quer dizer, isso não acaba pondo por terra, por exemplo, aquela coisa de que os próprios especialistas dizem, né, que, por exemplo, olha, o homem para descarregar o estresse tem que passar um bom tempo também andando descalço, tal, mas não que ele tenha que andar descalço a vida inteira, né? Na verdade, nós nascemos para andar descalços, porém nós perdemos a capacidade, né? Nós não temos, hoje em dia, nossos pés são muito delicados, eles não são mais acostumados a andar descalço. Por isso que, se a pessoa andar descalço o dia inteiro, ela não consegue, a não ser pessoas que já estejam acostumadas a fazer isso, né? O pessoal de sítio normalmente anda muito descalço e tudo mais, e tem bem maior resistência, né, doutor? Tem pessoas que no sítio estão acostumadas, já vi até pessoas correndo corridas de média distância descalços, pessoas que estão acostumadas, que já fazem isso já com frequência, conseguem fazê-los, mas nós, que geralmente usamos sapatos o dia todo, é muito difícil a gente conseguir realizar. Tá certo. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os riscos também de andar, principalmente na praia, andar descalço, porque tem sempre detrito lá de cachorro e outros tipos de detritos, pessoas que fazem xixi na areia e tudo mais, e que acabam gerando aquele bicho geográfico. É de lá mesmo que eles vêm? Sim. Na verdade, é um risco que tem na praia, a pessoa que vai na praia, principalmente praias muito frequentadas, com pouca higiene, realmente pode pegar a contaminação com esses bichos geográficos e ficar contaminado. Então, o ideal seria talvez ir até a praia e voltar com uma sandália e só naquela areia mais dura, que geralmente tem menos problema, daí andar descalço. E para ir e voltar para a praia, usar uma sandália, né? Usar uma sandália para se proteger. Quem é que está mais vulnerável a esse ressecamento dos pés, aí, por exemplo, causando essas rachaduras, o homem ou a mulher? A mulher, geralmente a mulher ela tem mais rachaduras, ela usa com mais frequência a sandália, ela faz mais as atividades em casa, que umedece o pé, que molha o pé, muitas vezes com sabões, detergentes, é isso que leva a essa desidratação maior dos pés e as rachaduras, né? Certo. Bom, o fato, por exemplo, da mulher que usa salto alto todo dia e por muitas horas, que tipo de implicação ela tem? O salto alto, na verdade, quando a pessoa levanta o calcanhar, a coluna começa a ser inclinada para trás, aumenta aquela lordose, então existe maior incidência de problemas de dores nas costas, né? Dores no quadril também. E o salto alto com bico fino, ele aumenta a incidência de problemas de joanete, de pessoas que têm antecedente
para ter joanete, então aumenta o risco de ter joanete, e também calos nas solas dos pés, e calosidades, que seriam pequenas calas nos dedos também, ela surge com maior frequência quando a pessoa usa sapatos de bico fino com salto alto. Tá, o olho de peixe, né, que eu não sei como é que é chamado cientificamente, aquele olho de peixe na sola do pé, aquilo também é causado por por esses fatos, não? O olho de peixe é um vírus, né, uma verruga viral, uma verruga devido a vírus que dá na sola do pé, que tem muita dor, e que o tratamento é cauterizar, ou cauterizar com um cautério próprio cirúrgico, ou com soluções químicas que vai queimando aquele olho de peixe até ele sumir. Mas é uma verruga na sola do pé devido à etiologia viral. Tá, o calo, aquele maldito calo, aquele que pega o dedinho e no meu tempo a gente até cortava o couro do sapato para o calo ficar para fora, assim, que a gente não conseguia, porque tem que ir na escola, no meu tempo morava no sítio. Até hoje tem gente que ainda pinga um tipo de um ácido, né? Não sei o que é, porque ele vai lá, ele seca e cai aquela pele. Mas não é isso que cura, doutor? O calo sempre tem que dar uma olhada, saber qual é a causa do calo. Se é alguma saliência do osso que causou o calo, se existe alguma queda do arco do pé, que nós temos um arco assim de lado, assim, que é o arco onde usa a palmilha, e existe um arco também na frente, entre os gordinhos do dedo também ele é arqueado. E com o passar da idade ele cai, esse arco muitas vezes do osso fica mais saliente e forma lá uma calosidade. Então estudar direitinho, saber qual é a causa do calo e tratar. Se for uma ponta de osso, às vezes precisa fazer uma ressecção, precisa fazer uma cirurgia para tirar essa ponta do osso. Às vezes fazer uma análise para ver a impressão no pisar da pessoa através do exame que chama baropodometria e analisar se é necessário alguma palmilha palmilha de silicone ou palmilha normal, palmilha de EVA, para tirar aquele impacto do pé no chão para que evite o calo. Doutor, agora, só para a gente completar, aquele espinhão, esporão, né, que chama, né, que vem de dentro do osso do pé, né? O que é isso aí? É problema de calçado, é postura, ou isso já é uma anomalia natural? Geralmente pessoas que andam bastante, né, pessoas de meia idade que andam bastante, dá uma inflamação num nervo que tem, cobrindo os músculos, tem uma membrana, que popularmente vamos chamar de um nervo, seria uma membrana, essa membrana se inflama e é chamada fascite plantar. 50% das pessoas que têm essa inflamação da membrana, da fascite plantar, tem uma calcificação no músculo que gruda ali no calcanhar, que é chamado esporão de calcanhar, parece o esporão do galo, e que traz muita dor, principalmente no pisar da manhã, primeira pisada no chão pela manhã e durante o dia, dá muita dor no calcanhar. O tratamento é levar um pouquinho o sapato, usar uma calcanheira, fazer fisioterapia, fazer alongamento para aquela musculatura. Geralmente isso aí reduz em 70% das pessoas as dores. Durante 6 semanas que faz esse tipo de atividade, geralmente reduz 70%. Em alguns casos, requer outros tratamentos, como a terapia por onda de choque, que é uma terapia que vai quebrar, que vai aumentar a circulação local para a melhoria daquela inflamação. Tá certo. Qual é o melhor calçado para a gente usar agora, principalmente no verão? O melhor calçado, o calçado ideal, um calçado que absorva choque, né? Um calçado que tenha uma elevação de 2, 3 centímetros, um bico mais arredondado, que não seja redondo ou quadrado e que tenha absorção de choque inteiro e um saltinho de 2, 3 centímetros. Tá certo, então. Doutor Fábio Ravalha, muito obrigado pela gentileza da sua participação conosco aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa tarde, professor. Boa tarde.